Com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Renovo o meu desejo de boa tarde, renovo a você o desejo de que você esteja em paz, com muita tranquilidade, saúde, mas acima de tudo com fé em Deus. No ponto de vista de hoje, antes de começar, eu pediria que você pudesse compartilhar, curtir o nosso canal no YouTube, Ponto de Vista com Edson Pereira. A gente precisa dessa força sua para que a gente possa continuar dando a opinião com liberdade, com tranquilidade e, acima de tudo, com respeito a você. O Ponto de Vista com Edson Pereira, você compartilha, curte as nossas transmissões e as nossas opiniões. O ponto de vista de hoje, eu quero falar sobre o perigo que está acontecendo na República Federativa Brasileira, mais comumente com a questão de se sobrepor um poder sobre o outro. O ente federativo brasileiro, ele é baseado no tripé: legislativo, judiciário e executivo. Há tempos que o poder judiciário vem engolindo os outros poderes. Há tempos que a justiça desse país vem passando os pés pelas mãos e querendo, inclusive, interferir diretamente nos outros poderes. Não é segredo para ninguém que, desde 2019, que o Supremo Tribunal Federal tenta, de todas as maneiras, comandar e administrar esse país, passando por cima das decisões do Poder Executivo, mas, acima de tudo, para um perigo desta nação, passando por cima do Poder Legislativo, que tem a responsabilidade de fiscalizar não só o Poder Executivo, mas também o Poder Judiciário, criar leis, legislar, e isso o Supremo Tribunal Federal tem passado por cima. Mas isso não é só uma prerrogativa de Brasília, do Supremo Tribunal Federal. Em todas as jurisdições, aqui e ali, a justiça tem passado os pés pelas mãos e obrigado a prefeitos, governadores a administrarem essa nação. Prefeituras e estados são obrigados por decisões monocráticas de quem não foi escolhido através do voto para administrar, mas apenas para guardar a lei, para aplicar o que o Poder Legislativo brasileiro produz e o Poder Executivo é obrigado a executar. O Poder Judiciário tem passado os pés pelas mãos. Mas, de 88 para cá, uma instituição foi criada. E uma instituição que deu um fôlego muito grande ao povo, porque representa os anseios do povo, mesmo sem serem escolhidos por ele. Em 88, com a nova Constituição, o Ministério Público veio para ajudar a fiscalizar, mas ao mesmo tempo ajudar ao povo ter um braço mais forte perante a justiça. Mas a pandemia trouxe outro perigo para o Brasil. O Ministério Público, a maioria de representantes do Ministério Público por todo o Brasil, se arvoriu no direito de exigir, porque Ministério Público não manda, recomenda. A própria obrigatoriedade de se colocar, recomenda-se, se sugestiona e não obriga-se, porque cumpra-se um verbo determinante do Poder Judiciário. Mas o Ministério Público, pela sua força, tem praticamente obrigado aos municípios a seguirem uma linha determinante vinda de Brasília. Um exemplo disso é o que acontece nesta semana aqui em Campina Grande, na Paraíba. O Ministério Público, já que a Prefeitura, desde o mês de novembro, não sentindo-se na obrigação de emitir qualquer decreto mais restritivo, visto que o decreto do Estado
determinado pelo governo estadual, tem uma obrigatoriedade e não necessita de algo mais restritivo, a Prefeitura Municipal de Campina Grande, desde novembro, não emite nenhum decreto relacionado à pandemia. Arvorada pela sanha de perseguição, se é assim que pode se falar, mas na sanha de não se ter o que fazer, o Ministério Público aqui em Campina Grande quer obrigar a Prefeitura a emitir um decreto restritivo. Ao mesmo tempo que quer exigir uma determinação da Prefeitura, não age em outros sentidos. Eu não vi o Ministério Público no estado da Paraíba se arvorar contra o Festiverão, esse que foi o festival disseminador de Covid pela Paraíba, porque as pessoas iam para esse festival e voltavam para as suas cidades contaminadas, aumentando e transmitindo ainda mais o vírus. Não se teve uma vírgula, uma palavra. O Ministério Público não vai aos bancos, porque lá nos bancos continuam as mesmas práticas de aglomeração, falta de álcool gel, não tem distanciamento, mas os bancos estão livres das ações do Ministério Público. É muito fácil, num poder executivo, num poder legislativo fragilizado pelas perseguições de uma república que não respeita os entes federativos, você falar forte. E ai daqueles prefeitos que não cumprirem uma sugestão do Ministério Público, porque com certeza serão perseguidos em outros fatores, em outras ações. Tem sido assim no decorrer do tempo. O Ministério Público, numa geral, perdeu um pouco do seu sentido e de sua razão de fiscalizar, de representar o povo perante a justiça, mas de forma isonômica. Infelizmente, encastelado em seus altos salários, não se dão conta de que alguns setores pagaram e pagaram caro pelo lockdown, pela restrição, pelo fechamento. Enquanto outros setores nadaram abraçadas, ganhando realmente milhões, bilhões de reais com a pandemia. O Ministério Público, em momento algum, chega para nos defender do aumento exacerbado do preço dos combustíveis. Não chega para nos defender do aumento exacerbado da feira básica, que o consumidor vem a todo instante recebendo aumento em cima de aumento, e se compararmos o preço da cesta básica no início da pandemia, veremos que ela aumentou e aumentou muito. Basta olhar o preço do teste que estamos pagando para sabermos se estamos ou não com Covid, porque do ano passado para cá aumentou só 20%. O que se pagava 100, hoje é 120. Estou mentindo? O Ministério Público precisa sair de trás dos birôs, precisa sentir o calor humano, precisa entender que eles são uma casta favorecida por altos salários e que não entendem o mundo como ele é. Saiam dos seus escritórios com ar-condicionado e visitem as feiras, vá aos bancos, enfrente os ônibus, enfrente o mundo real. Se elegemos o poder legislativo e o poder executivo, o poder judiciário e o Ministério Público entra através de concurso, mas eles deveriam fazer um curso de sentirem o cheiro do povo. Há muito que esses dois poderes não sabem o que é a catinga de pobre. Porque, para esse tipo de gente, o pobre fede. Esse é meu ponto de vista.
Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Seguro com vários preços diferentes. A Sercosi Seguros acha a melhor seguradora com o menor preço para você. Trabalhamos com seguros de A a Z, seguro residencial, empresarial, de vida, plano saúde, além do seguro automóvel com total assistência em caso de sinistro. Acesse sercosi.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e faça o seu orçamento sem sair de casa. É fácil, é prático, é Sercosi Corretora de Seguros. Muito bem, voltando com o programa Página 1 e pedindo já desculpa à produção, porque eu estava aqui absorto aqui nos pensamentos e sem me tocar que eu tinha 20 segundos para voltar. Eu estava aqui bem desligado do mundo. Valeu, produção, você está aí ligado para isso, muito bem. Muito bem, prazer. Olha, hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o vereador campinense Sargento Neto. Inclusive fiz questão, por uma coincidência, acabou de ser votado na Assembleia Legislativa da Paraíba mudanças na questão de promoções, na questão de algumas reivindicações da polícia. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Produção, por acaso eu tenho filas nos bancos? Em 10 segundos nós teremos fila nos bancos. Antes de dar o boa tarde a Sargento Neto, eu quero consolidar o meu ponto de vista mostrando algumas imagens dos bancos de Campina Grande, feitas na segunda-feira, porque é o seguinte, existe uma particularidade em Campina Grande. Do dia 25 do mês até o dia 10, 15 do outro mês, dia 10, 15, Campina Grande se torna o centro financeiro de pelo menos 80 municípios que não possuem agências bancárias. Então, para Campina Grande se dirigem funcionários públicos desses municípios, se dirigem aposentados, que se juntam aos aposentados, funcionários públicos e funcionários do comércio, da indústria local. E aí, Campina Grande, acontece isso. Agência do Banco do Brasil na rua 7 de setembro. Olhem se tem distanciamento nas agências. Observem, cadê o Ministério Público para chamar a atenção da agência bancária? Isso já era depois das 10 horas e lá dentro já tinha uma multidão. Esses esperavam para entrar, mas tinha mais gente. Aí uma fila do Banco do Bradesco. Centenas de pessoas dentro da agência e olha a fila que se aglomerava, as pessoas se aglomeravam na porta, numa fila. Vocês vão ver aí que ela entrava pela esquina, entrava pela rua Marquês do Herval, passava em frente a outra agência, a enorme quantidade de pessoas. Com distanciamento, alguns com máscara, outros sem máscara, sem distanciamento. Cadê o Ministério Público? É muito fácil pegar um prefeito e exigir que ele determine através de decreto restrições. Mas por que vocês não fazem também o trabalho de vocês? Aonde estava o Ministério Público da Paraíba no Festiverão? É porque o Festiverão pertence a Messinho Lucena, filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, vice-prefeito de Cabedelo? Aonde estava o Ministério Público? No veraneio, nas praias,
contaminando-se, trazendo para o interior da Paraíba. Aonde estavam? Vocês estavam veraneando. Enquanto isso, os pobres mortais, réis mortais, estavam aqui, sujeitos. Saiam de trás dos birôs. Saiam. Sintam o cheiro do povo. Está na hora de saber a caatinga que o povo tem. O povo só não cheira a perfume, não. Tem a caatinga também, para vocês entenderem. Muito boa tarde.